vídeos, né? E ler os textos, os artigos que tem aqui. Então, esse fórum, né? É o Cone, né? Multimodal, certo? Você clicando aqui, ok? Esse fórum, ele não precisa enviar um documento. Se você quiser enviar um documento, ok. Mas é interessante que você faça o comentário, né? Logo embaixo no texto. Então, esse fórum, né? Ele trata de um assunto chamado localização de armazém, quer dizer, aonde localizar o armazém. Quer dizer, uma empresa está querendo localizar o armazém, está querendo trazer no caso para aqui, vocês vão ter que ler esse artigo, tá? São duas coisas que são dois artigos que você tem que ler. Você tem que ler o artigo que fala dessa empresa, o Cone, certo? Que ela está interessada em trazer em swap, a swap, instalar em swap um armazém. E vocês vão ler aqui, David. Boa tarde, David. Está me ouvindo? Boa tarde, Davidson. Alô, David, está me ouvindo? David. Oi, David, está me ouvindo? Alô, David? Não biscoito não. Deixa eu desligar aqui o microfone seu, porque tem muita zoada aí. O microfone de... Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu desliguei o microfone para poder vocês ouvirem melhor a webconferência, porque se ficar muita zoada, muito barulho, vocês não vão ver direito. Veja, então, nós estamos aqui no fórum, ok? Tá me ouvindo, David? David? Se tiver, dá um cliquezinho aí, você escreve aí do lado, se estiver me ouvindo, ok? Se tiver alguém que tiver alguma... Beleza, perfeito, David. Ok. Bem-vindo pela webconferência. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês quiserem fazer alguma questão, né, tiverem alguma dúvida, escreva aí do lado na mensagem, viu? Porque se eu ligar o microfone, fica muito barulho, tem barulho de carro passando aí e tal, e fica meio confuso para vocês ouvirem o que eu estou falando, entendeu? Deixa eu diminuir aqui, ampliar. Vou ampliar aqui. Certo. Pronto. Para ficar melhor para vocês. Ok. Então, nesse fórum, tá? Nesse fórum, vocês vão ter que fazer o quê? Você vai dar uma opinião, vai traçar alguns comentários, né? Na sua opinião, quais as vantagens competitivas, né? Qual a vantagem da empresa, tá? Em montar um armazém, uma base operacional de armazém, montar um armazém lá em Suape, porque a ideia dessa empresa, o Cone, né, ela é montar um armazém lá perto de Suape, ok? Qual a vantagem para ela de estabelecer? Por que ela não estabelece, ela cria um armazém em Caruaru? Por que ela não cria um armazém, instala um armazém aqui no centro de Recife? Por que aqui não em Goiânia ou então
Abreu e Lima ou aqui em Paulista, por que que ela não instala um armazém? Por que que ela quer instalar? Quais são as vantagens de instalar um armazém lá perto de Suape? Porque a ideia, quando você lê esse artigo, você vai ver essa história, né? Que essa empresa está querendo instalar. Então você vai, por que motivo? Quais são as vantagens? Ora, para você fazer isso, você vai ter que ler um pouco sobre nesse blog aqui, é sobre a instalação, a localização de armazéns. Quando um empresário, uma empresa quer instalar um armazém em um local, certo? O que que ela tem que observar? Quais são os cuidados que ela tem que ter? Então, nisso aqui, você vai, essas respostas, né? Você vai encontrar aqui nesse artigo, nesse blog aqui. Então, você clicando, aí ele vai já direto para o arquivo, ok? Ele clicando, ele já vai direto para o arquivo. Aí você lê o artigo, né? E você descobre lá o que é que a empresa, né, tem que se perguntar, tem que tomar cuidado na hora que ela vai decidir aonde vai instalar um armazém, em que local, em que região, em que estado, né? Ou até em que país ela vai instalar um armazém de distribuição, tá? Mas, então, isso você vai ter resposta aqui. Aí você vai traçar um comentário dizendo quais são as vantagens dessa empresa chamada Cone, certo? Dela instalar, né? Quais são as vantagens dela instalar lá em Suape? Porque a ideia dela, ela está dizendo aqui no artigo que vai instalar um armazém lá em Suape. Para você, na sua opinião, quais são as vantagens dela colocar, dela construir um armazém lá em Suape, ok? Então essa é a ideia, esse aqui é o fórum que você tem que traçar. Claro que, né, para fazer o fórum, para você fazer as atividades, inclusive o questionário, desculpe, não faça logo o questionário aqui, certo? Leia, né, esses artigos do fórum, assistam o vídeo, tem um, dois, três, quatro, cinco vídeos para você assistir, não são tantos vídeos assim, tudo é sobre armazém, movimentação, estocagem, etc. Tudo sobre armazenagem, ok? Aqui, em conteúdo, logística de armazenamento, você vai encontrar os estudos, resumo, a gente chama de conteúdo eletrônico, tá? Você vai encontrar aqui, deixa eu clicar, vai aparecer aqui, deixa eu... Só deixa que eu... Ok. Deixa eu regular aqui, certo? Vamos lá. Deixa eu anexar aqui. Pronto. Então, vocês clicando ali naquele conteúdo, vocês vão para, né, o resumo da apostila. Claro que vocês terão que ler a apostila também, tá? Então, aqui você vai ver, né, a historinha, né? Vai ter o primeiro problema, certo? Que é sobre layout, mas não façam ainda esse problema, ele só está dizendo que existe o problema, ok?
que é sobre layout, mas ele vai falar o que é layout. Você tem que ler sobre layout, tá? Você tem que entender o que é um layout de um armazém, ok? Para você poder fazer essa atividade. Aqui está falando também sobre equipamentos de movimentação, ok? Tá vendo? Tem o flash que não está funcionando no momento agora comigo. Tem outro problemazinho, o problema 2, né, que é da etapa 2, que vai ser ainda liberado para vocês. Você vai falar sobre acidentes, né? Essa é a atividade 2, certo? Então, existem duas atividades aqui, ok? Veja que é pequeno, já acabou. Existe a atividade 1 que é sobre layout e a atividade 2 que é sobre acidente. Mas para você fazer essas atividades, eu aconselho a vocês darem uma lida, né, estudarem, né, a fase 1, assistir os vídeos, dar uma estudada na apostila para vocês fazerem essas atividades, ok? Então, esse aqui é o conteúdo eletrônico, são as atividades que você vai ter pela frente, ok? Nessa atividade daqui. Então, a logística de recebimento, né, ela tá simples, tá? Só tem a fase 1 e a fase 2. Na fase 1, a gente ainda vai colocar a atividade 1, que é o layout, que a gente vai melhorar ainda. E na fase 2, vai ter um trabalho que vocês vão fazer sobre o acidente também, vai ser só alguns comentários, ok? Não está nada difícil, ok? Então, esse é o material de logística e armazenamento. Mas aí eu vou passar para vocês, a gente vai começar a trabalhar agora, fazer uma apresentação para vocês sobre o layout, perdão, sobre armazenamento, que vai abranger tudo isso, ok? Deixa eu passar para aqui, que a gente vai falar sobre... Perdão. A gente vai falar sobre armazenamento, ok? Essa é a nossa webconferência de armazenamento, ok? Aqui eu vou dar ainda algumas dicas de como você vai fazer a atividade 1, que é de layout, ok? E dar algumas dicas para você fazer a parte do fórum, que é a questão da localização de armazéns, ok? Para você responder. Que no fórum está perguntando, dê a sua opinião sobre o porquê, né? Quais são as vantagens daquela empresa Cone instalar um armazém lá em Suape. Qual a vantagem que você acha de uma empresa estar lá perto de Suape? Né? Instalar. Quais são as vantagens? Então você vai escrever. Claro, se você não tiver argumento, você dá uma lidinha, né, sobre como é que as empresas escolhem os locais, quais são os cuidados, naquele artigo que está lá também anexado, ok? Então, vamos ver um pouco sobre armazenamento, tá? Todo mundo está me ouvindo aí? Como é que está, David? Você está me ouvindo? Gostaria de saber aí se vocês estão me ouvindo. David e o Iago. Iago, está me ouvindo, Iago? Alô? Lucicleide, você está me ouvindo mesmo? Que bom! Conseguiu resolver o problema. Está me vendo também? Áudio e vídeo também? Oi? David, e você, David? Alô? Ok. Ah, tá. Você está no celular, então o seu PC. Mas, Lucicleide, eu acredito que seja alguma regulagemzinha que você está faltando aí, ok? Talvez seja o drive que você
Mas você estava ouvindo, né? Antes, né? Não sei. Ok. Pode ser também internet que caiu. Ok. Pode ser. Ok? Mas vamos lá. Então, armazenamento, tá? Aí vamos para a definição. O que é armazenar? Certo? Aqui eu coloquei que armazenar é a atividade que compreende o planejamento. Veja que tem que ter planejamento para armazenar, tem que ter coordenação, controle e desenvolvimento de operações destinadas a abrigar e a manter. Então, uma das funções, tá, do armazenamento, né, é você abrigar, né, os materiais e você manter os materiais, né, adequadamente em condições de uso, porque você vai estocar, você vai armazenar, você vai guardar e aí você vai manter aquilo ali até na hora que a fábrica ou que o cliente, né, precisar. Quando a fábrica precisar, alguém da empresa, se você está trabalhando num almoxarifado de uma empresa, de uma indústria, então a indústria compra o material, armazena lá no almoxarifado, certo? Na hora que a produção está precisando desse material, ela solicita a você. Aí você vai lá, pega lá no seu estoque e entrega. Se você estiver trabalhando num almoxarifado, num armazém em trânsito, né, que a gente vai ver tipo de armazém no meio do caminho, tipo um armazém assim do bom preço, né, do atacadão, né, que o hiper, por exemplo, ele tem um centro de distribuição, ele tem um armazém gigante, que, se eu não me engano, na Muribeca, alguma coisa assim. Então lá tem um armazém gigante onde todos os fornecedores levam para lá as mercadorias, certo? Né? Levam para lá. E de lá, né, chega as carretas, né, faz o recebimento, faz o armazenamento e depois expede em caminhões menores para as lojas, né, onde estão os hipers, os atacados, ok? Então, você vai manter esse material lá guardado, abrigado e manter em condições para que depois possa ser usado. Então, uma das funções sua como almoxarife é fazer com que esse material seja abrigado, armazenado adequadamente e ser entregue, né, de volta, né, ao cliente em boas condições. Tá? Esse é o grande problema, que há uma quantidade enorme de materiais que se quebram, que se danificam por causa do mau armazenamento. Ok? Então, você deve abrigar, manter adequadamente estocado e em condições de uso, bem como expedir, né, no momento oportuno os materiais necessários da empresa. Ok? Então, veja que tem a expedição. Tá? Quais são quais são os objetivos do armazém? Um deles é maximizar o uso dos espaços. Então, a função, né, sua, por exemplo, do almoxarife, né, na hora de armazenar, é você utilizar cada vez mais, né, o espaço, principalmente o espaço vertical. É por isso que hoje em dia os armazéns eles são altos, eles são grandes, enormes, é, verticalmente, tá? Porque quanto mais você cresce, né, aumenta o armazém para cima, isso não causa custo, não tem custo. Você não paga área, você não paga aluguel, né? É, é dito que a área, né, o metro quadrado, ele é caro, mas em termos de altura não se paga nada. Então, cada vez mais se deve utilizar a parte vertical, aumentar, né, o armazém para cima e não para os lados, ok? Facilitar o acesso de itens ao depósito, né? Então, você tem um armazém, você guarda lá os itens para os clientes ou para a empresa, mas você tem que estar organizado o armazém para que você tenha
acesso fácil, né? Proteger e abrigar os materiais. Você guardou os materiais, quando quiser usar, tem que estar em bom estado, não pode estar danificado. Então tem que ter todo o cuidado na hora de armazenamento. Facilitar a movimentação interna do depósito, do armazém. Internamente vai ter movimentação de pessoas, vai ter movimentação lá dentro de equipamento de movimentação, como empilhadeiras, vários tipos de empilhadeiras se movimentando, e há um risco muito grande. É por isso que nesse módulo a gente trata de acidentes, né? Se você não tiver um cuidado, causa até mortes, né? Atropelamentos, né? De pessoas com empilhadeiras, né? Então você tem que ter uma movimentação interna, uma demarcação, utilizando símbolos de segurança, né? Para que haja uma movimentação interna fácil, né? Adequada. Maximizar a mão de obra e equipamentos. Então, não pode ter excesso de mão de obra. A mão de obra é cara. Os equipamentos são caros. Não pode ter equipamentos ociosos, né? Parados, né? Sem utilização. Você tem que utilizar. Você, como almoxarife, você vai organizar todo esse armazém, todo esse almoxarifado. Ok? O armazém é uma instalação. O que é um armazém? Uma instalação, uma estrutura, né? Uma instalação de paredes, né? De teto, né? E o armazém, quando a gente fala em almoxarifado, armazém assim, são tamanhos gigantes, né? É muito grande, tá? O armazém é uma instalação que, juntamente com equipamento de armazenagem, de movimentação, meios humanos e de gestão, permite regular as diferenças entre o fluxo de entrada de mercadoria e a saída, ok? Então, o armazém é como se fosse, o estoque é como se fosse um pulmão, tá? O cliente está querendo a mercadoria, você tem um estoque, certo? E você vai soltando, liberando à medida que o cliente vai precisando, ok? Para que o cliente não procure, queira e não tenha, ok? Então, o armazém serve para um equilíbrio da empresa, tá? E esse armazém ele pode ser tanto um armazém de produtos acabados como um armazém de produto de matéria-prima, né, na entrada da empresa. Como pode ser um armazém assim na estrada, né, um centro de distribuição como existe o do hiper, ok? Aqui no caso, deixa eu ver, aqui é um armazém, aqui não é uma empresa, tá? Aqui é um armazém, é um centro de distribuição logístico. Aqui dentro tem estoques, né? Tem estrutura de armazenagem, né? Tem a área de entrada, tem a área de saída, aqui é geralmente a entrada aqui no fundo, né? E a saída aqui é a expedição, né? No caso. Veja que o armazém ele tem que ter uma área muito grande, né? Muito vasta. Ele não pode ser instalado, olha a dica aí para o fórum. Ele não pode ser instalado em um local de grande movimentação. As pistas têm que ser grandes, enormes, as avenidas. Por quê? Porque aqui vai transitar o quê? Bitrens, carretas, caminhões grandes, né? Veículos grandes de carga. Então, não pode ser um armazém, não pode estar assim numa área urbana, certo? Não tem condição, tá? Nem a área urbana vai aceitar um veículo gigante desse, uma carreta enorme, caminhões tanques, né? Entrando na área urbana. Não pode. Então tem que ser geralmente são áreas assim mais isoladas, né, da área urbana, né? Tá aí a dica para o fórum que vocês vão fazer sobre por que o Cone, né, ele quer localizar, construir um armazém lá em Suape, ok? Então
Existem vários tipos de armazéns, né? Vários tipos de armazéns. Podemos classificar. Quanto à natureza do produto, né? Existem armazéns especializados, por exemplo, em bobinas, né? Bobinas de papel, bobinas de fios, né? Armazém para produtos inflamáveis, tá? Empresas que produzem, fabricam, né, produtos que pegam fogo rapidamente, por exemplo, pólvora, sei lá, TNT, álcool, né? Coisas muito inflamáveis, explosivas. Então precisa um armazém assim muito específico, né? Inclusive, armazém tem que ser distante, principalmente da área urbana. Isso porque o produto é específico, né? Materiais de pequenas dimensões, aí já exige outro tipo de armazéns, né? Produtos perecíveis, alimentos, né? Então precisa de um armazém específico, né? Para guardar materiais perecíveis como alimento, né? Que tem vida, curta vida útil, né? Vida útil curta. Em pouco tempo ele se apodrece, se estraga. Isso aí chama-se produtos perecíveis, tá? Quanto ao edifício, né? Quanto à estrutura que vai ser construída, existe armazém ao ar livre, né? Quando você tem materiais que pode levar chuva e sol, não tem problema, então você cria um armazém ao ar livre, certo? Galpões, existe, né? Galpões, existe porões, né? Por exemplo, vinho, armazém ou estoque de vinhos ou de queijo, geralmente são porões, são locais assim, embaixo da terra, né? Então, né, a estrutura, o edifício é localizado em locais assim específicos para o vinho, para o queijo, etc, etc. Existe também os silos, né? O depósito, tem algumas imagens aí que eu vou mostrar alguns tipos desses edifícios, esses armazéns. Câmaras frigoríficas, né? Armazém autoportante, esse é um armazém autoportante, ele é gigante, enorme, alto demais. Por exemplo, a Petroquímica de Suape, ela tem um armazém autoportante, totalmente automatizado, certo? São armazéns gigantes que, por exemplo, para você tirar um material desse, não se usa empilhadeira, se usa transelevadores. Eu vou mostrar algumas imagens aqui, ok? Existem as estantes, né? Forma estrutura do próprio edifício, etc. Tá? Deixa eu ver. Quanto ao fluxo de material, existe armazém de matéria-prima, né, de componentes ou produtos semi-elaborados, produtos acabados, né, armazém intermediários de depósito para distribuição. A localização, olha aqui é o fórum. Quanto à sua localização, existe armazéns centrais. Opa, já está dizendo assim, centrais, geralmente no centro, né? No centro de algum mercado, alguma zona, numa área urbana, alguma coisa assim. Mas tem que ser menores, né? Pequeno. Armazém regionais, né? E armazém em trânsito, tá? Depois eu vou falar sobre essa característica de armazém em trânsito. Quanto à mecanização, certo? Existe armazéns que podem ser totalmente manuais, né? O ser humano, a movimentação, o armazenamento dos materiais, ou então a tirada dos materiais, são todos manuais, não tem nada automatizado, certo? Existem os armazéns convencionais ou os automatizados, tá? Os automatizados, o armazenamento dos materiais e
o pique, a retirada desses materiais do armazém é tudo automatizado, através de robôs, de braços mecânicos, não tem ação humana, certo? Esses são os tipos de armazéns. Aqui você tem um armazém, a gente chama de centro de distribuição. Veja, o que é o centro? A gente chama de CD, centro de distribuição. Veja, esse centro de distribuição, geralmente, ele trabalha, para vários fornecedores, várias empresas. Aqui você está vendo a empresa X, a empresa Y, a empresa Z. Esse cliente aqui, A, ele compra de X, ele compra de Y, certo? Esse B aqui está amarelinho e está azul, tá vendo? Ele compra de X, ele compra de Y. E esse cliente B aqui, ele compra de X e compra de Z, tá vendo? Ele está amarelinho e verde. E esse cliente aqui, o C, ele compra do fornecedor Y, perdão, e do fornecedor Z. Então, há uma mistura. Então, como é que faz? Esse X, ele passa a entregar diretamente a todos esses três, seria uma confusão enorme, principalmente se esse X, Y e Z aqui estiver em outro estado. Então, o que eles criam? Eles criam um CD, um armazém, um almoxarifado em comum com os três fornecedores. Então, aqui, o fornecedor X, ele vem, traz a sua carreta cheia de produto e coloca no CD. Aqui está o almoxarifado, aqui está o seu trabalho. Você está trabalhando aqui no CD. Então, nesse CD, você recebe o material do fornecedor X e armazena. Você recebe material do fornecedor Y e armazena aqui no CD. Você é o almoxarife que toma conta desse CD. Na verdade, esse CD é tão grande, tá, pessoal, que é preciso de vários almoxarifes, ok? Então, o CD aqui, ele recebe também do fornecedor Z e vai ficar tudo armazenado aqui direitinho, de forma organizada. Aí, o que esse CD faz? Ele pega caminhões menores, Geralmente a gente chama de VUC, VUC, Veículo Urbano de Carga. É o VUC, Veículo Urbano de Carga, VUC. Ele pega esses pequenos veículos, ele carrega esses produtos, esses materiais que vieram dos fornecedores e enviam esses veículos pequenos para a área urbana, onde estão os clientes A, B e C. Tá? Então, sai caminhões menores daqui, vem caminhões grandes que não pode ter acesso ao cliente, coloca o produto aqui no CD, os materiais, e o CD ele se encarrega a entregar em veículos menores, aos clientes que estão na zona urbana, entendeu? Essa é a ideia, a importância de ter um armazém, que a gente chama de armazém em trânsito, certo? No meio do caminho, ok? No meio do caminho, tá? Entre o fornecedor e o cliente, tem um armazém, um CD, um centro de distribuição, tá? Que ele recebe, armazena, depois envia para os clientes, ok? Essa é a ideia de, a grosso modo, de um armazém em trânsito, ou então um centro de distribuição. O hiper, ele trabalha assim, ele tem um centro de distribuição, certo? Ele tem um centro de distribuição, vários fornecedores levam para esse centro de distribuição, o hiper, E aí, esse centro de distribuição envia para o hiper de Olinda, o hiper do Itacaruna, o hiper de Recife. Existem vários hipers que esse CD envia o material. É assim que funciona a logística, de armazenamento, para
O que, significa? O que, que eu falei nesse instante? Que isso aqui é como se fosse um pulmão, né? Então, esse ABC ele precisa de material, né? Não pode faltar, e esses fornecedores colocam aquilo, esse estoque, né? Para poder alimentar os clientes ABC. Então, a gente chama isso aqui de estoque de pulmão, né? Por isso que tem que fazer o equilíbrio entre os fornecedores e os clientes, ok? Aqui eu tenho algumas estruturas, né, de armazenamento, tá? Essas estruturas de armazenamento, por exemplo, isso aqui é uma área externa, é um armazém ao ar livre, tá? É um pátio de armazenagem. Pode ser peças, pode ser armazém, por exemplo, de postes, né? Acredito que a CELP aqui tenha um local onde ele está armazenado lá os postes, né? Pode ficar em céu aberto, não tem problema nenhum, ok? E aqui são tal dos silos, certo? Aqui são silos. Geralmente para armazenar, ele é na vertical, veja que ele utiliza muito, isso aqui é muito alto, né? Ele utiliza o espaço vertical, ele não utiliza o espaço horizontal, né? Ele tem, né, na vertical, ele cresce na vertical, ele é alto, certo? E esse silo, geralmente, ele é para armazenar grãos, né? Ou então minérios em pó, alguma coisa assim. Grão de cevada, feijão, arroz, a cevada, né? Que usa na Itaipava, nas cervejeiras, na Ambev, alguma coisa assim. É tudo cheio de silos, né? Também pode armazenar líquidos, né? Bebidas, álcool, etc, etc. Ok? Mas é interessante, né, que vocês saibam, é interessante que vocês, em uma entrevista, falem sobre isso, que é o sistema PEPS. Entendam o que é o sistema PEPS. Eu já falei aqui, se vocês viram algumas webs passadas, eu tenho insistido nessa ideia de PEPS. Inclusive, PEPS, né? PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair. É o sistema que deve ser utilizado em todo o armazém, né? Seja lá de peça, seja lá o que for, é o PVPS, perdão, PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair. O material que entrou primeiro, ele é o primeiro que sai, ok? Então é interessante aqui nos silos, porque quando o material, os grãos, ele entram por cima, tá? Ele enche por cima. Aí isso aqui vai enchendo, enchendo, isso aqui entra por cima. O material vai enchendo por cima. E quando ele vai ser retirado, ele não é retirado por cima, ele é retirado por baixo. Significa que se isso aqui for enchendo, isso aqui está vazio, digamos que esse silo aqui esteja vazio, e você começa a encher esse silo, né? O primeiro lote que chegou, o primeiro lote vai ficar embaixo. E ele sai por baixo, então esse lote mais velho, esse lote que chegou por último, é exatamente ele que sai primeiro. Então aí ele está usando o sistema PEPs. Primeiro a entrar, primeiro que entrou, primeiro que caiu aqui embaixo, vai ser o primeiro que sai. Isso numa estante, isso num almoxarifado pequeno, isso numa loja que você for trabalhar, sempre no estoque, sempre você deve pegar o material que chegou mais velho, que chegou primeiro. Você pega ele para você usar. Porque se você deixar o primeiro que entrou lá e pegar o último, aquele primeiro vai ficar velho, vou terminar você perdendo o material. Ok? Essa é a ideia. Então é interessante isso aqui, os silos, né? Isso aqui são silos. Ele serve principalmente para isso, ok? Você tem aqui algumas estruturas de armazenamento que são desmontáveis, né? São coberturas, estruturas alternativas.
Por exemplo, se você tem um material que chegou, a empresa recebeu muito material, não tem aonde colocar, isso aqui pode ser montado rapidamente ou até alugado, né? Isso aqui é inflável, né? Aqui dentro tem ar, né? É como se fosse aquele brinquedo de criança quando é aniversário, os pais contratam aquele pula-pula, né? Fica inflado, fica cheio de ar embaixo, né? Para poder os meninos brincarem, né? Então, isso aqui são infláveis, são armazéns assim que se monta rapidamente, como se fosse uma tenda para proteger, depois desmonta, devolve se for alugado, ou desmonta e guarda se for da própria empresa, ok? Isso são tipos de armazéns, ok? Bem, aqui tem uma lista, né, muito grande. Deixa eu ver um momentinho, tá? Aqui tem uma lista muito grande, né? Você vê que são partes, são setores, né, de um armazém, né? Quais são as partes que compõem o armazém? Dentro do armazém existe o setor de recebimento, o setor de armazenamento, o setor de expedição, montagem de pedido e expedição. Esses são os três setores, grandes setores, né, básicos, né? Mas existe, por exemplo, o escritório, né? O escritório de serviços, existe a doca de carga, a doca de descarga. Aqui a doca de carga significa a doca de expedição, né? Que você enche o caminhão para poder viajar, para poder expedir. E aqui a doca de descarga, que é a área de recebimento do material, ok? Tem o setor de recebimento, de verificação, né? De verificação da quantidade, né? Da qualidade, né? Na hora do recebimento. Existem as expedições, né? Existe o setor do escritório que faz, que constrói, cria as notas fiscais, né? Que dá a entrada, né? Existe o armazém, considerado um armazém de alta rotatividade. O que é armazém de alta rotatividade? São áreas do armazém, né, do almoxarifado, são áreas que tem materiais ali dentro que toda hora está se pedindo, toda hora está tendo rotatividade, toda hora você está indo lá e pegar para entregar ao cliente. Então, esse armazém, esse local, a gente chama de local de alta rotatividade de materiais, certo? Tem um local de produto, de material muito grande, muito volumoso. Então, tem uma série, né, de setores. Veja que aqui você tem uma imagem, né, de um armazém, tá? Veja que você tem aqui a estrutura autoportante, é uma estrutura de armazenamento. Aqui tem estrutura porta-pallet, que a gente vai ver, certo? Deixa eu ver o horário aqui. Aqui você tem estrutura porta-pallet. Aqui você tem as docas de entrada de carga e descarga, né, de recebimento. Aqui você tem área de escritório, né, toda a parte de escritório, de formação de documento, de entrada de mercadoria, tá? Veja que esse é muito grande, muito cheio de estrutura. Aqui, nessa área daqui, deixa eu aumentar o zoom, certo? Aqui você tem uma área de materiais menores, né? Aqui é uma estrutura chamada mezanino, tá? Veja que é diferente dessa parte daqui. Aqui você pega pallets grandes, né? Precisa de empilhadeira. Aqui não. A empilhadeira coloca aqui, ou por elevador, a empilhadeira coloca aqui em cima e as pessoas vão tirando da carga, né, do pallet e colocando nas estantes, manualmente, tá? Manualmente. É um setor do almoxarifado que é de peças menores, peças pequenas, tá? Esse setor aqui, quando você tem um autoportante, né?
são setores assim de alta rotatividade. Então, você tem aqui transelevadores, tem áreas aqui de formação de pedido. Então, na verdade, o armazém, ele é dividido, ele é subdividido, né? Em vários setores, né? Vários setores, várias áreas, ok? Bem, por que eu estou mostrando isso aqui? Porque existe uma atividade, né? A atividade um, né? Que tem lá para vocês enviarem, não é o fórum, é a atividade um. A atividade um pede para vocês é, ajeitarem o layout, né? Do armazém. O que é layout? Layout é o posicionamento, né? Das máquinas, das estruturas, né? Na área de trabalho, né? Onde é que eu vou posicionar essa estante? Eu vou posicionar desse lado? Onde é que eu vou colocar a doca de entrada, a doca de saída? Como é que eu vou estruturar o armazém melhor? Né? Isso é chamado de layout, ou então arranjo físico. Tá? A gente chama também de arranjo físico. A gente, para eu dar assim, um esclarecimento melhor, né? Para vocês saberem mais o que é chamado de layout, ou então arranjo físico, eu posso dizer o seguinte: na casa da gente, né, no quarto de vocês, onde é que fica posicionado a cama? Ou as estantes, ou seu guarda-roupa, né? Ou a sua mesa, ou a estante do computador. Aonde é que fica em relação à porta, em relação à janela? Você pode mudar essa posição, você pode tirar a cama e botar de uma posição diferente. Ora, se você puder mudar, né, dentro da casa os seus móveis, você está mudando o layout dos móveis, né? Você está alterando o layout do seu quarto. Se você te puxa a escrivania um pouco mais próximo da sua cama para poder ficar mais próximo de você estudar, desculpa, o guarda-roupa, você tira, troca com a cama de posição, coloca a cama em outra posição por causa da luz. Você está mudando, você está melhorando o seu layout do seu quarto, né? Na casa da gente, geralmente a mãe da gente ou a esposa da gente gosta de mudar de posição o sofá, né? A televisão muda de posição de vez em quando, então você está mudando o layout. Agora, quando você muda o layout, você tem que mudar para melhor, para facilitar o quê? Facilitar a movimentação das empilhadeiras aqui dentro, né? Facilitar o fluxo de material, né? De pessoas, né? Para você ganhar tempo, né? Para você não ter problema de acidentes ou de quebra. Então, você pode mudar, alterar o layout. Claro que num armazém desse, um layout para ser mudado é meio complicado, né? Porque para você tirar todas essas estruturas do lugar, não. Então, você tem que pensar de uma vez só. Se for construir, se a empresa vai construir um armazém, tem que toda a estrutura planejar direitinho, colocou ali, fica meio difícil alterar. Mas, por exemplo, trocar a escrivania, essas estantes daqui, trocar a esteira do local, trocar os pallets de posição, no local onde bota. Você, como almoxarife, pode fazer. De repente, você pode identificar, né, o local onde está botando os pallets, as cargas, né, e de repente você diz: não, esse layout está ruim, esse layout está dificultando, pode causar acidente. E aí você altera, né, você pode alterar o layout desse ambiente, tá? Não alterar assim, acredito que vai ser meio complicado. De repente, num almoxarifado menor, você pode trocar, tirar a estante do local, mudar de local, mudar de posição,
Você pode, mas num armazém gigante desse tipo é mais complicado, né? Mas essa é a ideia que eu estou querendo, que eu gostaria de esclarecer para você, a ideia de layout, né? O que é layout, ok? Aqui, por exemplo, eu tenho um layout que deve ser sugerido, né? Que é um layout sugerido, por exemplo. Geralmente a ideia é colocar um fluxo de materiais assim em linha reta. Veja que a seta, né, ela está numa direção toda. Então, de um lado do armazém, né, veja que aqui há fluxo de produtos, os produtos passam por aqui, se movimentam por aqui, tá? De um lado do armazém, você tem as docas de recebimento, a entrada dos pallets, a entrada dos caminhões chegam aqui desse lado, certo? Então, eles chegam aqui, descarregam, né? E vai ser armazenado, né? Nessas estantes aqui, área, perdão, aqui é a área de recebimento, aqui é a área de armazenagem, está aqui, ó. Então, tem a área de armazenagem, pode ser uma, pode ser maior, dependendo, né? Mas tem a área de recebimento, tem a área de armazenagem, depois vem a área de separação de pedido, depois a área de embalagem ou paletização, né? Colocar no pallet, e tem a doca de expedição, né? A área de expedição saída. Veja que existe uma reta, né? Existe uma reta no fluxo de um armazém. Entra o material é recebido, material é armazenado, depois o material é coletado, né, quando o cliente precisa, quando tem um pedido, pega o material, separa, embala e depois expede no caminhão, né? Aqui é a saída do caminhão. Então, isso é um exemplo de layout. Quando vocês estiverem fazendo esse layout, né, construir um layout de um armazém, porque eu vou pedir para vocês construírem um layout de um armazém, tá? Ou mudar, né, o layout. Vou dar um exemplo e vocês vão mudar, certo? Quando vocês estiverem mudando, né, você tenha essas ideias, quando você estiver criando, desenhando. Essa atividade a gente ainda vai colocar lá no AVA, tá? Na primeira fase, na primeira etapa, etapa 1. Você vai construir, né, um armazém, desenhar um armazém, como você entende no armazém. Inclusive, você pode até pesquisar na internet, né? Você pode desenhar, tirar uma foto e essa foto você envia para mim desse documento. Você pode desenhar no Word, você pode desenhar onde você quiser. Uma estrutura, né, um layout de um armazém. Mas eu ainda vou colocar lá essa atividade. Eu só estou dando umas dicas aqui para vocês, facilitar para vocês, ok? Bem, aqui também tem outro layout, né? Eu já passei essa imagem, né, de armazenagem, né, de um armazém. Você tem aqui a doca de entrada, esses dois caminhões aqui entram, tá recebendo material. Aqui tem a área de espera, né? O material fica esperando alguém levar para o estoque. Aqui tudo é estrutura de armazenamento, estantes, né? Estantes de ferro, né? De metal, onde vai ser colocado o material. Depois, esse material é coletado, dependendo do pedido do cliente, né? É separado esse material por pedido, é unitizado, né? Faz a unitização e vai expedir. É a mesma coisa daqui, ó. Área de recebimento, tá vendo? Área de recebimento, área de armazenagem, certo? Aqui, área de estocagem ou armazenagem, a mesma coisa, só que mudou o sentido. Ele faz um U, tá? Ele faz um sentido em U, né? Vai ser em U aqui, tá? Aqui ele está usando um sentido reto. Então, é um tipo de layout. A ideia, inclusive, essa ideia de retidão, ela
É uma boa ideia. Então você vem aqui, né, coloca, recebe, né, espera para poder alguém levar para estocagem, é colocado e armazenado aqui. Tem a área de separação de pedido, ou de pique, né, que você vai pegar esse material, separar por pedido, né? Aqui você vai embalar, unitizar, colocar no pallet, e aqui você vai expedir, colocar no caminhão para viajar para ir embora, para levar para outro cliente. Gente, vocês estão entendendo, estão me ouvindo? Lucicleide, está me ouvindo? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, que a garganta... Ok, Lucicleide. David, está me ouvindo, David? Tem alguma dúvida, Lucicleide? Você já fez alguma coisa alguma atividade ou começou a fazer alguma atividade no modo de armazenamento, logística de armazenamento? Posso, Lucicleide. Qual é o item, a parte que você... Essa última parte aqui, ok, posso explicar novamente. Né? Eu estou falando aqui, Lucicleide, sobre o layout, né? Num armazém, num grande armazém. Por exemplo, essa imagem aqui é um grande armazém, tá? Num almoxarifado. Geralmente, no almoxarifado, ele tem a área de recebimento, que a gente já viu sobre recebimento, tá? Então, digamos que aqui seja a vista de cima, né? Você olhando de cima, como se fosse um drone que esteja sobrevoando o armazém. Então, olhando de cima, você vai ver os caminhões aqui, tá dando... Ok, você assistiu os vídeos. Massa, muito bom. Então, aqui vocês estão vendo o caminhão, né? Olhando de cima o teto do caminhão, né? Essa aqui é a área de chegada do material. Geralmente o material chega, ele é recebido, ele é conferido, né? Faz a conferência quantitativa, né? Qualitativa, regularização, né? Aí espera, né? Dá uma esperada aqui para poder o pessoal pegar esse material, os pallets, e enviar para o estoque, ao armazenamento. Então veja que ele faz um U, né? Ele faz uma curva, tá? Um U, ele entra, vai para o estoque, do estoque depois esse material é coletado, é pegado para poder fazer os pedidos dos clientes, tá? Depois esse pedido é feito, cada pedido é colocado num pallet, amarrado, né? Embalado direitinho, e depois ele é colocado com a nota fiscal, etc., né? Com os documentos, ele é colocado no caminhão aqui, que é a doca de saída, que é a doca de expedição, onde vai enviar o produto para os clientes. Entendeu? Deixa eu ver se eu tenho aqui, tem outro armazém aqui, deixa eu mostrar aqui. Tem outro armazém aqui, olha o layout dele. Aqui é a doca de entrada, certo? Aqui é a doca de entrada, o produto está entrando por aqui, ele faz a conferência, aí veja que a empilhadeira aqui, tá vendo? Essa empilhadeira pegou o material já, enviou para, está entrando aqui, está enviando para a área de armazenagem, né? Vai colocar os pallets aqui, a mercadoria aqui, certo? E depois essa mercadoria ela vai ser coletada. Essa área aqui é a área de alta rotatividade, né? Que é tudo automatizado, né? Depois que esse material ele é armazenado aqui, né? Os clientes vão pedindo, né? Tem um caminhão para sair, aí esse pessoal daqui, essa pessoa daqui, ele vai lá, pega o material que está armazenado, monta os pedidos aqui, coloca na esteira, monta os pedidos aqui,
por cliente, né, por pedido, e aí depois ele vai ser colocado aqui na frente para poder embarcar. Aqui vai ser a área de expedição, aqui é a área de saída, né? O caminhão aqui sai e vai entregar aos clientes, entendeu? Então veja que essa é um layout, é um tipo de layout. Aqui está dizendo que em termos de custo, né, para você manter um armazém desse, né, ele tem custo, né? A empresa vai pagar o aluguel se o armazém for alugado, né? A depreciação das instalações, né? As instalações perdem valor, se danifica, né? Tem que fazer manutenção do prédio, da estrutura, paga IPTU, todo mundo paga, eu pago, você paga, seus pais pagam tudo. Então, o cara tem que pagar, o dono do armazém tem que pagar IPTU, né? Também tem a questão do equipamento, né? O aluguel de equipamento, às vezes tem que alugar empilhadeiras, chega muito material, tem que alugar uma empilhadeira para tirar aquele material daquele lugar, então tem custo de aluguel. Tem a manutenção dos equipamentos, quer dizer, uma empilhadeira precisa de manutenção, precisa de combustível, né? Então, tem uma série de custos quanto ao equipamento, ao combustível, energia elétrica, gasta muita energia elétrica para ficar claro, né? Gasta com computação, né? Existem empilhadeiras que são elétricas, né? Ou seja, ela é movimentada por bateria. Então, quando essa bateria ela descarrega, o operador de empilhadeira vai lá, tira a bateria que está descarregada, pega uma nova e coloca na empilhadeira. E bota a descarregada no local para carregar de novo, né, novamente. Então, essas baterias são recarregáveis. E aí começa a trabalhar. Ora, isso gasta energia, consome energia, tudo isso é custos, né? Então, para você funcionar, para essa empresa ter um armazém, ela tem um custo muito alto, né? Gasto com comunicação, né? Gasto com o WMS, por exemplo, é um programa caro, né? Se for o SAP ou for outro qualquer WMS, ele é caro, precisa manter, né? Alguns softwares desses não são comprados, ele só aluga o uso, né? Tem que ser mantido atualizado, então tudo isso são gastos, né? Água, né? Segurança patrimonial, né? Você tem que contratar vigilantes aqui, tem que ter portaria, tá? Tudo isso, né? Despesa com saúde, segurança do meio ambiente, né? Laudos de licença de funcionamento. Então, a mão de obra tem que pagar os salários, né? Hora extra, indenização, tudo isso. Então, para manter um armazém desse, é caro, né? Tem muito custo. Tá? Tem um custo do material e tem um custo de armazenagem. Então, quando uma pessoa vai, quando uma empresa vai assim, não, eu preciso construir lá em Pernambuco um armazém. Aonde é que ele pode construir o armazém? Em que local? Talvez em Paulista, talvez em Goiânia, ou até mesmo em Suape. Né? Quais são os locais mais indicados, mais viáveis? Eles têm que analisar isso. Né? Inclusive, no caso do fórum, ele está perguntando a você quais são as vantagens. Aí você vai ter que responder quais são as vantagens do Cone, né, daquela empresa, instalar um armazém lá no Cabo, lá em Suape, certo? Qual a vantagem? Né? Aí, esse é um dos comentários que você vai ter que fazer no fórum. Mas é fácil, né? Então, veja, como escolher a melhor localização do meu armazém, né?
Isso depende muito, né? A categoria do galpão, que tipo de galpão você vai instalar, né? Tem que olhar a questão da proximidade com fábricas. Olha só, né? Esses assuntos estão lá no artigo, é bom você ler, porque você vai utilizar essa leitura para você fazer o fórum e aí eu dar uma nota boa de comentário consciente, né? Tem que ser próximo a fornecedores, a clientes, né? Próximo com centro de distribuição, né? Facilidade, olha a dica aqui, ó, facilidade de exportação, de enviar o produto para fora do país, exportar, tá? Então, onde localizar o meu armazém? E por que aquela empresa quer localizar o armazém dela lá em Suape? Essa é a pergunta que você vai fazer o comentário, ok? Como escolher o melhor local, localização do seu armazém? Depende do tipo de produto, né? De repente, talvez você trabalhe com sorvete e você vai instalar o armazém bem no deserto. É bronca, né? Tá? Custo da mão de obra do local, você tem que levar em consideração. Estacionamento de carreira, o local, a área, tem que ter estacionamento, tem que ter área para caminhões gigantes, né? Carretas enormes com 18 rodas, né? 18 pneus, né? Então, estacionar, esses caminhões precisam estacionar, então precisa ter área. Acesso às principais avenidas, né? As principais BR, tá? Então, é preciso que ele seja localizado em locais logisticamente planejados, né? Perto de saídas de BR, tá? Então, essa é outra ideia, né? E tem que ver também a qualidade da estrutura, né? Que vai ser colocado para você armazenar, ok? Falando em estruturas, pessoal, nós temos aqui algumas estruturas, certo? Pelo tempo, eu não sei se eu vou falar de todas as estruturas, mas eu vou, assim, falar de algumas, são muitas, e na próxima web, se não der tempo, eu vou falar, porque eu também não posso deixar essa gravação, essa web muito extensa, senão vocês vão ficar assim com a dificuldade, não sem querer continuar a web. Mas a gente, aqui nós temos uma estrutura, o que é uma estrutura de armazenamento? São essas estantes, né? São tipo de estantes, né? Que a gente tem para você colocar os materiais. Essa estrutura daqui é chamada de porta-pallet. Tem um vídeo, tá? Tem um vídeo na etapa um que fala sobre estante porta-pallet. Eu não sei se, de repente, eu estou em dúvida se é a etapa um ou é a etapa 2, ok? De logística de armazenamento. Mas está falando lá, o vídeo mostra direitinho o que é um porta-pallet, uma estrutura porta-pallet, tá? Veja que a ideia... Deixa eu passar um filmezinho aqui, certo? Deixa eu passar um filmezinho aqui para você sobre a estrutura porta-pallet. Aqui. É, olha, olha só. Isso aqui é uma estrutura porta-pallet, certo? Opa, desliguei. Desculpe. Desliguei o vídeo aqui. Aqui. Deixa eu recomeçar. Aqui, pronto. Estão vendo o vídeo aí. Ele vai começar já. Já, já. É porta-pallet, estrutura porta-pallet. Tá? Ó,
São estruturas de metal, certo? Aí tem as longarinas. Você vê muito essa estrutura no atacadão ali, certo? Em vários atacadões, todo dia. São as longarinas, isso aí, certo? Isso aí é a estrutura porta-pallet. Isso aqui é um armazém, tá vendo? Área de armazenagem. Aqui, toda essa estrutura é chamada de estrutura porta-pallet. Ó. Isso aqui são os corredores. Inclusive, né, no endereçamento, né, quando chega o material, né, quando chega no recebimento, né, que você chega, recebe o material em pallet, né, você dá o lançamento, você faz a conferência e dá o lançamento no WMS. O WMS vai te dizer aonde vai ser colocado esse porta-pallet, tá? Onde vai ser colocado, perdão, a carga, em que porta-pallet vai ser colocado a carga, o pallet, né? Essa carga daqui, aonde vai ser colocado. Ele que te diz o endereço. O endereço aqui é rua, tá? Isso aqui é chamado de rua, né? Tem a rua A, rua B, rua C, ou rua 1, rua 2, rua 3, certo? Aqui, cada um dessa estante, tá? Cada uma dessa coluna, né, na vertical, é um edifício. Então, rua A, edifício, perdão, aqui é rua A, desse lado daqui é lado 1 e lado 2, ainda tem essa, né? Então, você chegou aqui, o material pode estar localizado no lado 1 ou no lado 2. Um é ímpar, o outro é par. Certo? O lado 1 e o lado 2. Toda rua tem um lado 1 e tem um lado 2. Ok? Então, rua, aqui, digamos que seja rua A, né? Rua A, lado 1. Aí, cada coluna dessa daqui é um edifício. A gente chama de edifício, né? Edifício, né? Aqui é uma coluna, tá vendo aqui? É um edifício, tá vendo? Um edifício, 2, 3, 4, são vários edifícios, certo? Então, rua A, aqui é lado 1, edifício, esse aqui é o edifício 1, certo? Nível, isso aqui é o nível 1, é a altura, né? O pavimento, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, tem 4 níveis aqui, né? Um é o de baixo, 2, 3, 4, tem 4 níveis. Então, rua A, lado 1 ou lado 2, edifício 1, 2 ou 3, digamos que o segundo andar, né? Apartamento, aqui tem 2 apartamentos, apartamento 1 e apartamento 2. Né? Aqui são 2 apartamentos, né? E aí você tem a localização, o endereçamento do material. É assim que a gente faz lá no armazém, para localizar ou para colocar o material na estante, ok? Então, esse aqui é uma estrutura porta-pallet, que por sinal é um porta-pallet simples. Tá aqui as empilhadeiras andando nos corredores, tá? Aqui a empilhadeira está chegando e colocando na... Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Eu acho que... pronto, ele vai colocar... Deixa eu aqui, ó. Pronto, aqui é o nível 1, certo? Nível 1 passou, nível 2, né? Nível 3, ele vai colocar no nível 3. Veja que dá do lado direito, ó, ele dá para um pallet do lado esquerdo e no lado direito, ele está colocando no lado direito. Isso aí é no apartamento 2. Do lado esquerdo é o apartamento 1 e aqui é o apartamento 2. Aqui é o terceiro nível, o quarto nível aqui em cima. Né? Ó, então, ó, ele vai colocar aí. Ó. Lembrando que esse pallet ele tem 1,20 m de comprimento, tá vendo aqui? Ó? É 1,20 m de comprimento, certo? E de frente ele tem 1 metro. Que esse pallet é o PBR, é o pallet padrão brasileiro. Padrão brasileiro.
certo? Tá aí a estrutura porta-pallet, ok? Veja como é grande, isso aqui é um armazém, tá? Isso aqui é um armazém, né? Olha como é cheio de pallet, a gente vê isso muito o quê? No atacadão, tá? Pronto, esse aqui é o vídeo do porta-pallet. Deixa eu passar um outro vídeo aqui, certo? Deixa eu passar aqui o vídeo, outro vídeo de outro. Peraí, calma. Deixa eu linkar com você aqui, compartilhar. Olha só esse aqui, ó. Opa, vamos funcionar? Aqui, ó. Esse é o porta-pallet de dupla profundidade, certo? É o porta-pallet de dupla profundidade. Eu vou explicar. O outro é simples, esse dupla profundidade. Veja que você. Esse aqui é um edifício, aqui é uma rua, aqui é um edifício, lado pá, perdão, lado pá. Esse aqui ele está pegando o teu apartamento um, apartamento 2, terceiro nível, primeiro, segundo, terceiro nível. E ele está pegando o pallet do fundo, porque aqui pega dois pallets, um na frente, outro atrás. A gente chama de dupla profundidade. Inclusive, esses porta-pallet, para você pegar esse pallet aqui do fundo, você precisa de uma empilhadeira pantográfica, né? A gente vai ver tipos de empilhadeira nas próximas webs, né? Equipamento de movimentação. Esse curso é muito rico, gente, tá? É muito legal esse. E eu vou passar para vocês assim o máximo que eu puder de conhecimento para que vocês saiam daqui assim bastante conhecedores, né? Então essa empilhadeira é chamada de empilhadeira pantográfica, ele vai até na frente assim com um garfo, tá? Esses são estrutura porta-pallet, né? Estrutura porta-pallet, ok? Pronto, tá? E você tem também, tá? Outras estruturas, tá? Outras estruturas, deixa eu ver, de, deixa eu ver, de armazenamento, tá? Deixe eu passar para você, mostrar vocês aqui. Ah, aqui, certo? Você tem outras estruturas, você tem, a gente chama de drive-in, né? O drive-in é outra estrutura de armazenamento, tá? Ele é diferente do porta-pallet, certo? Porque o porta-pallet, ele aí tem corredores, mas o porta-pallet ele tem corredores mais largos. E esses corredores aqui, justamente, são os locais onde são colocadas o pallet, né, com a carga. Veja que esse drive-in ele é denso, ele não tem assim corredores vazios, né? A própria estrutura, né, tem os corredores e são preenchidos os corredores por carga. Quer dizer, isso economiza espaço, tá? Veja que essa empilhadeira aqui, ele está entrando, né? Essa empilhadeira está dentro do drive-in, da estrutura, certo? Bom, pronto, essa imagem perfeita, essa imagem daqui, ó.
Veja que a empilhadeira está dentro, né? Então ela vai colocar lá de trás, né? Vai colocar lá de trás para frente. Inclusive essa empilhadeira, ela não pode descer o garfo, a carga para cima e para baixo, não. Ela quando entra aqui, ela já entra, já ergue a carga no nível certo e já entra com a carga, porque a carga vai ficar aqui, ó, nessas longarinas daqui, ó, ok? Então a carga não pode descer não, o garfo não pode descer não. Ele já entra alto, né? O garfo da empilhadeira já está levantado naquela direção daquele nível e ele já entra, né, naquela direção. Então, previamente, antes da empilhadeira entrar no drive-in, ela tem que erguer a carga naquele nível e entrar. Esse sistema aqui, ele tem um problema, gente, porque esse sistema aqui, o sistema PEPS, né, a ideia de PEPS, ele não funciona bem, né? Ele não pode assim ser usado, né, esse drive-in, para cargas diversas. Por exemplo, se você quiser colocar vários tipos de cargas aqui, com prazo de validade diferente, de repente tem uma carga lá no fundo que você queira pegar. Ora, você não vai pegar essa carga, não. Ou se você pode pegar, mas você vai ter que tirar todas as da frente para você chegar até o fundo. Então, essa estrutura aqui, ela tem que ser utilizada para carga que seja uma quantidade grande de carga, que preencha aquela área toda. E quando você for pegar, você não pega individualmente, não. Você pega ela toda. Não tenha problema de prazo de validade. São materiais que têm assim, uma vida útil de tempo muito grande, certo? Porque se tiver de você pegar alguma carga no meio, lá no fundo, você não vai conseguir. Ou você tira tudo, você bota tudo e tira tudo. Você não pode tirar, quer dizer, você pode tirar aos poucos, mas contanto que você não necessite tirar uma lá do fundo primeiro que é da frente. Porque aí vai ser meia bronca. Você tirar tudo da frente para você pegar uma do fundo e depois montar tudo de novo. Aí é bronca. Entendeu? Então, esse é o drive-in, ok? Existe esse aqui, ó, tá vendo? A empilhadeira, isso aqui tudo é drive-in, tá? Deixa eu mostrar. Então, a gente já viu aqui porta-pallet, né? Armazém porta-pallet, estrutura porta-pallet. E existe o drive-in, tá vendo? A empilhadeira aqui, ele tem que erguer essa carga até no nível que está faltando, depois ela vai e coloca. Ela vem colocando lá desde o início, né? Colocando do fundo para frente, do fundo para frente, do fundo para frente. E aqui ela está colocando a última carga, a última caixa, o último pallet, para poder preencher essa área de drive-in, né? Essa estrutura do drive-in. Vocês estão entendendo, gente? Deixa eu me ver, no Cicleide, está me ouvindo? Tem alguma dúvida? Tem, então manda dúvida. Ah, não, você está me ouvindo, né? Sim. Tem alguma dúvida? David, está me ouvindo, David? Iago, você está me ouvindo? Cadê vocês? O Cicleide está sem dúvida, né? Veja como é importante, né? Como é interessante, como é interessante, né? Esses conhecimentos de almoxarife, né? Veja quanta coisa a gente tem que aprender, tá? Inclusive, né? Vocês vão ter que aprender a cubar a carga, né? Eu vi um vídeo, né, que falava sobre cubagem de carga. Tá lá no, se eu não me engano, no logística de recebimento. Cubar a carga, você tem que fazer alguns cálculos para saber a cubagem, para saber o peso por metro cúbico dessas cargas, né? Dessas caixas. Eu vou falar um pouquinho lá na frente o que é cubagem na expedição,
né? A gente vai trabalhar com cubagem. Vai ter alguns cálculos de matemática. E a gente vai calcular o volume da caixa, né? O volume da carga, para poder colocar no caminhão, né? O volume correto, saber quantos caminhões vai ser utilizado, etc, etc. Ok? Na expedição, né? David e Iago, como é que estão vocês aí? Ok, eu acho que Iago e David, tá. Então, gente, veja só, pelo horário aqui, já passou, já tem 1 hora e meia mais ou menos de web, tá? Se eu dou, essa web está sendo gravada, eu vou disponibilizar lá na biblioteca, tá? Do Iago. Vocês podem assistir, né? Pessoas que não assistiram, assistir também, né? Vocês, se vocês quiserem repetir, podem assistir novamente. É, E se eu demorar mais, né? Se eu explicar mais, isso vai delongar muito tempo. Aí, e quando vocês acessarem, né? Vocês vão ter que assistir o filme 1 hora e meia, né? 2 horas de webconferência é muito. Vocês não vão ter tempo, vai deixar pela metade, etc, etc. É interessante que você pegue um vídeo desse e você assista ele todo, tá? Então, eu vou parando por aqui, ok? Eu gostaria, a gente fica aqui com o drive-in, certo? Tem mais vídeos que eu vou passar na próxima web. Eu acredito que vai ser quarta-feira, né? Mas eu vou dar um aviso antes para poder continuar a relação o aprendizado sobre estrutura de armazenamento, ok? E tirar dúvida é, de vocês quanto aos fóruns e as atividades que a gente vai ser colocado aí, questionário, etc, etc. Estudem, né? Vejam a apostila, né? Principalmente no aplicativo, tá? Que é muito legal. Faça os questionários, assista os vídeos, né? E espere um pouco que a gente vai colocar a atividade para vocês fazerem, ok? Muito obrigado pela participação. Eu vou desligar aqui a gravação, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu terei o prazer de responder, ok? Muito obrigado pela participação. Tchau.